Fala galera, Carlipe aqui, bem-vindos de volta aí. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade no repasse de Ansible e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre playbooks, dar mais alguns exemplos. Eu preparei 2 labs hoje e vamos falar também um pouco sobre tratamento de erros, variáveis e handlers, certo? Vamos dar continuidade aqui. Erros, né? O que a gente faria para tratar erros? Vale ressaltar que quando eu digo erros, eu não quero dizer no tratamento de erros desses que a gente viu na aula passada, né? No repasso passado. Exemplo: erros de indentação. Não quero falar desse tipo de erro, certo? Eu quero falar de erros que podem acontecer durante o playbook. Exemplo: deixa eu me logar aqui no outro servidor. Pronto, eu estou logado embaixo no host 1, em cima no control node. Vou aqui me utilizar de um playbook que a gente utilizou no repasse passado, que é adicionar o usuário. Já deu uma modificada nele aqui para ele ficar menor, certo? Mas resumindo, o que esse playbook faz? Ele vai adicionar um usuário e vai restartar o SSHD, que é o serviço do SSH. Né? Ele vai executar isso nos hosts Linux. Lembrando, quem são os hosts Linux? É apenas o grupo Linux, é apenas o host1.example.com. Voltando. Eu quero criar esse usuário Ansible com o ID 2000 nesse grupo de servidores. Como eu só tenho esse servidor aqui, no host 1, né? Como só tenho ele neste grupo, e eu já executei na aula passada, se a gente for dar uma olhada aqui no PSWD procurando por Ansible, a gente vai ver que já existe um usuário Ansible com esse UID, certo? Vamos executar esse playbook para ver o que aqui ele mostra. Como você pode ver aqui, ele já deu ok na task da criação do usuário. Por quê? Porque o Ansible, como garante o estado da ação dele, da task, né? Ele já garantiu que esse usuário já havia sido criado com esse UID. Como atingia já os requisitos tratados por ele, solicitados por ele, ele não fez nenhuma ação, apenas a ação seguinte, que foi restartar um serviço, certo? Vale ressaltar que sempre alterações que tratam de serviço, como restart, start, stop, eles sempre vão ter a ação alterada, né? Sempre vai contar como uma alteração realizada. Mas o que aconteceria se eu tentasse criar um outro usuário com o mesmo UID, sendo que o UID é um número único dentro do Linux, né? Dentro de qualquer sistema operacional, na verdade. Vamos ver o que acontece. Pronto, como vocês podem ver, ele está informando aqui que falhou a task change it fails, dizendo que o ID 2000 não é o ID único na tentativa de adicionar o usuário teste 2. Então, task falhou e, por consequência, ele parou nessa task e nem chegou a executar a task seguinte. Agora, supondo que você está num ambiente grande em que você não quer correr o risco dessa task parar uma execução de um playbook muito maior, certo? São muitas tasks e você não quer correr o risco dessa ação pausar ou dar problema na completude do playbook, certo? O que é que você pode fazer? Você pode ignorar esse erro. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode pôr a opção aqui, Ignore Errors, True, e tentar executar novamente. Ó,
Se você reparar, ele já deu a mensagem aqui ignoring e conseguiu continuar executando o serviço. Eu estou mostrando isso aqui para vocês, mas não é uma boa prática que isso seja executado no ambiente de produção ou num ambiente muito crítico que requer 100% de todas as garantias. 100% não é um número palpável, mas o mais próximo disso, certo? É só para que vocês saibam, para ambiente de teste, para ambiente de lab, e ele informa aqui também que teve uma task ignorada. Essa é a única forma de fazer isso? Não, existe outra forma de fazer isso. Como é que a gente pode fazer? A gente pode vou copiar aqui esse ignore erros e vou copiar dentro da própria task. Vou só alinhar ela com o módulo já utilizado e ficaria dessa forma. Assim eu não preciso botar esse ignore erros para todas as tasks desse playbook. Seria apenas para essa task específica, certo? Vamos executar novamente para vocês verem a mensagem que aparece. Pronto, mais uma vez, o erro ignorado e conseguiu continuar executando as tasks. Certo? Isso serviria para qualquer tipo de módulo que o Ansible utilize. Apenas dei um exemplo aqui de uma criação de um usuário com um ID já existente. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é a respeito de variáveis. O que são variáveis, né? É uma chave onde pode ser armazenadas um ou mais valores que podem ser utilizados no decorrer de toda a situação. Resumindo, você pode criar uma chave que identifica um ou mais valores para utilizar. Exemplo, se você tem uma lista de pacotes para ser instalado, ou se você tem uma lista de usuários para ser criado, ou se você tem pacotes específicos para cada tipo de servidor, certo? Como é que se daria isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu criar aqui package.yaml. Vou instalar isso, vou chamar aqui o nome do playbook de cada pacote no seu servidor. Vou executar isso em todos. E as tasks são... Na verdade, eu só vou instalar uma task. Vou dizer que é instalando o pacote do tipo módulo i1. O nome do pacote eu vou declarar por uma variável chamada package. E vou garantir que o estado dela seja presente. Esse é o nosso playbook. Feito isso, né, a gente tem algumas formas de definir isso. Qual seria a forma mais fácil? A gente pode criar um diretório, né? Na verdade, eu vou começar pelo inventário. A gente pode definir que dentro do inventário, vou abrir aqui o arquivo de inventário, a gente pode criar uma variável dizendo que o grupo Linux tem as variáveis e dentro dela tem um package HTTPD, certo? Sendo assim, eu posso executar esse playbook, só voltando aqui, posso executar esse playbook, certo? Vamos ver o que acontece quando a gente executa esse playbook com esse grupo, com esse pacote, nessa variável package definida dentro do inventário. Esse é o playbook package. Ele não instalou no host 2, porque diz que a variável package não foi definida. E a variável é essa, não foi definida, certo? Isso porque a gente definiu aqui no inventário somente para o grupo vars, sendo que o host 2 não faz parte do grupo vars. Outra forma de definir
é essa mesma configuração, só que de outra forma. A gente pode criar um grupo chamado group, na verdade criar uma pasta chamada group vars. Dentro dela a gente cria um arquivo com o nome do grupo, então seria group vars linux, e dentro dela eu posso definir que o package é HTTPD, dessa forma. Não, lembrando que lá no inventário era um sinal de igual, mas aqui vai ser 2 pontos. Vamos executar novamente. Ó, exatamente a mesma mensagem, certo? Agora, tipo, quero utilizar essa variável, mas eu quero defini-la apenas para esse host específico, não quero definir para um grupo. Então, o indicado é que você não use aqui o group vars, né? E você utilize, deixa eu só apagar aqui o arquivo, pronto. Que você crie, em vez de group vars, você crie um diretório chamado host vars. E dentro desse host vars você coloque o nome do servidor que você quer colocar. No caso, eu vou colocar o nome conforme está escrito no inventário. Então, eu vou colocar aqui que o package, da mesma forma, é o HTTPD. Mas, como lá está para todos os hosts, eu também vou criar um outro arquivo aqui e vou dizer que o package desse outro arquivo é o MariaDB. Então, recapitulando, dentro do host vars eu tenho 2 arquivos, o host 1 com package HTTP e o host 2 com MariaDB. Em tese, o que isso significa? Que quando eu executar esse playbook no package, no host 1, ele vai instalar esse pacote e no host 2 ele vai instalar esse pacote. Deixa eu logar aqui no host 2. No host 1 a gente já sabe que ele já está instalado. Mas vamos verificar no host 2. Tem só o MariaDB libs, ele não tem o MariaDB. Então vamos executar esse playbook. Olha, já deu ok no host 1. Pronto, já deu alterado aqui no host 2. Dizendo que, recapitulando o playbook, as duas tasks foram ok no host 1, as duas tasks foram ok no host 2, sendo que uma delas teve alteração. Certo? Se a gente for conferir aqui procurando por MariaDB de novo, a gente pode ver que agora o pacote foi instalado. Ou seja, ele seguiu a indicação que a gente citou aqui em cima, certo? E deixa eu tirar aqui a minha cara aqui para vocês não terem que ficar olhando para ela direto. Uma outra forma, talvez um pouco mais elegante de certa forma, quando você não tem que separar muito por grupo ou por usuários, é colocar dentro do próprio playbook, certo? Como é que eu posso fazer isso? Vou editar aqui o playbook, deixa eu só deletar os outros arquivos aqui, senão ele vai seguir o que está aqui. O que eu posso fazer? Eu vou colocar para executar apenas no hosts Linux novamente aqui. O que a gente pode fazer é definir aqui a opção vars para variável, dizer o nome da variável e inserir aqui em forma de lista. No caso, HTTPD. Certo? Uma coisa legal é a gente alterar aqui para ver o que está sendo instalado. Vou mandar executar aqui para vocês verem.
Ó, se vocês repararem, ele informa o nome do pacote na instalação. Durante o processo aqui, ele já informa na própria tela, na mensagem que você recebe. Aí tipo, mas beleza, um pacote foi massa. Se eu tiver vários pacotes para instalar, vamos testar. Como eu tinha dito para vocês no começo, ele pode ser um único pacote ou uma lista, né? O valor da variável. Então vamos colocar o vim, vamos colocar o wget, vamos colocar o git, vamos colocar o tcpdump. Pronto, a gente já tem uma lista de 5 pacotes, tá bom, né? Vamos ver quais desses pacotes ele já tem e quais desses pacotes ele vai consultar. Ó, ele informou já aqui toda a lista de pacotes que a gente passou lá. E com certeza ele está instalando algum desses pacotes porque ele não tinha, já que ele está dando uma demorada aqui. Pronto, finalizado. Ele já instalou com certeza todos os pacotes que estão listados ali. Beleza, cara. Legal, só tem essa forma de declarar variáveis dentro do playbook? Não. Existe possibilidade de eu colocar essa opção do vars dentro do próprio item, né? Como? Da seguinte forma. Deixa eu identar aqui. Pronto. Se vocês repararem aqui, eu saí sem explicar. Eu defini uma variável dentro da task, disse qual é o nome da variável e passei as variáveis para ela. Vamos executar novamente, é para executar sem erros. Mais uma vez, ele listou os pacotes e informou quais os pacotes, né? Porque eu coloquei lá na opção, no nome da task, e informou que tudo ok. Tem alguma outra forma? Tem. Se vocês procurarem playbooks mais antigos aí, se vocês encontrarem playbooks mais antigos, vocês vão ver que tem uma forma mais comum que eu utilizava, era através de loop. Só que para loops, você não define variável. Você define um loop, você informa quais são os itens desse loop e você chama aqui a variável de item. Certo? Deixa eu ver se ele vai aparecer, se assim vai dar certo também. Isso eu não tinha testado ainda, se ele vai pegar o item aqui também. Certo? Então, você define que você tem um item para instalar, você define um loop, lembrando que tem que ser identado juntamente com o módulo, e você define a lista de itens que pertencem a esse loop. Vamos executar mais uma vez. Não, ele não pega a variável no nome da task, mas ele informa um a um. Se vocês conseguirem ver a diferença dessa instalação, ele é como se ele tivesse executado essa task 5 vezes, uma para cada um. É por isso que ela era utilizada mais antigamente. E dessa forma aqui, né, utilizando vars, é como se ele estivesse dando um comando só para instalar todos os pacotes. O que, querendo ou não, é mais performático, porque aqui você vai criar só um processo para instalar tudo, enquanto aqui você vai ter 5 processos. Não que ele vá concorrer, porque o i1 não instala, você não consegue instalar 2 pacotes ao mesmo tempo utilizando um i1. Mas você vai enfileirar os pacotes, sendo que você podia agilizar colocando todos em um único. Mas no exemplo do repasse passado, esse exemplo aqui, para ser mais específico, não tem nada de errado com esse playbook, tá? Deixa eu fechar aqui para ficar maior a tela. Não tem nada de errado com esse playbook, mas a gente pode deixar ele mais bonito ou de uma forma correta, né? Pode até ser que a gente deixe ele um pouco mais complexo, mas de uma forma mais organizada, de boa prática, seria interessante que você não colocasse os serviços assim, né? Principalmente quando você precisa realizar alguma alteração no estado do serviço. Por quê?
porque é mais organizado, em que você separe isso e você coloque em outro canto. Deixa eu mostrar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. O handlers é uma task, tá? Explicando para vocês. Os handlers são tasks que respondem a gatilhos acionados por outras tasks. E como é que isso funciona? Vou mostrar, mais fácil. Ó, sempre identando, vocês têm que prestar atenção nisso, é uma coisa que cobra na prova de certificação, né? Mas também cobra na vida do Ansible mesmo. Então vocês vão ver isso na vida aqui, certo? Então, seria handlers, e dentro da handlers eu definiria a task, mas no caso da minha task eu usaria essa aqui. Então, deixa eu copiar ela aqui para baixo e tiraria ela daqui. Pronto. Resumindo, a única alteração que eu fiz foi essa, certo? Coloquei uma task lá de cima para a task lá de baixo. Isso quer dizer que já está feito, já está funcionando? Não. Como eu disse, a task, o handler é uma task que responde a um gatilho acionado por outra task. E como é que eu faço isso? Deixa eu só trocar o nome desse handler aqui, porque senão eu não vou conseguir mostrar isso para vocês. Restart httpd service, certo? Como é que eu faço isso? Aqui, depois de ter instalado o serviço, eu vou mandar um notify com o nome dessa task. Dessa forma. Só corrigindo aqui, não é dessa forma, né? Faz certo que faz certo. Diria o brother meu. A gente vai identar aqui bonitinho. Pronto. Agora sim. Então, recapitulando. Eu vou instalar a task, vou mandar um notify, vou liberar a porta no Firewall, vou copiar o conteúdo, certo? Vamos executar o playbook. Se vocês puderem ver aqui, ó, ele iniciou a task, teve uma mudança, liberou o serviço, copiou e rodou a task. Se vocês repararem, a task do handler foi a última ação que ele realizou, certo? O que isso significa? Significa que todos os handlers vão ser as últimas coisas que serão executadas dentro do playbook, certo? Então, se você tem várias atividades, você vai, no nosso caso aqui, né, a gente instalou o pacote, liberou a porta, copiou um conteúdo e só então ele restartou o serviço. Isso quer dizer que porque o handler está aqui, ele na última opção, né, top-down, ele foi o último executado? Não quer dizer isso. Porque é padrão para os handlers serem as últimas coisas a serem executadas. Na nosso playbook, caiu muito bem. Pode ser que você precise que o handler seja executado em algum momento aqui. Por exemplo, que você quer executar o handler entre a liberação do Firewall e a cópia do conteúdo. Como é que você pode fazer esse tipo de situação? Você pode fazer da seguinte forma. Vamos definir um nome aqui. Forçando a execução do handler. A gente vai usar o módulo meta com a opção flush handlers. Isso vai forçar, literalmente, que todos os handlers sejam executados exatamente nesse ponto, entre a liberação de Firewall e a cópia de conteúdo. Para que isso aqui? Para que essa função? Para que forçar isso? Imagina que você tem uma ação que precise ser alterada. Por exemplo,
antes você instala um banco de dados e após a instalação do banco de dados, você precisa que o banco esteja de pé, né? Para que você possa inserir dados, criar usuários, porque só instalar o banco ele não vai fazer essa parte. Você precisa iniciar o serviço do banco para que isso aconteça. Só que se você, por exemplo, instalou o banco de dados e em seguida já tem criação de banco ou de usuário, mas a última coisa que foi executada vai ser o restart do serviço, você não vai conseguir criar as outras tasks. Todas as tasks falharão a partir daí em diante, certo? Desculpa aí, pessoal, a mensagem. Certo? Então vamos testar aqui, só para mostrar para vocês. Ó, se vocês prestarem atenção, ele passou direto e não executou o handler. Isso significa que alguma coisa está errada? Não. Significa apenas que, como não teve alteração na task, certo? Ele passou direto e não executou o handler. Porque o handler só vai ser executado, seguindo o notify aqui, quando tiver alteração nessa task. Certo? Vocês conseguiram pegar a manha do handler? Você não precisa forçar que ele execute todo o tempo. Apenas quando tiver alteração nessa task. Se não tiver alteração, não tem por que restartar. Mas, certo? Fez sentido? Mas no nosso caso aqui, a gente quer que force. A gente tem duas maneiras de testar. Uma, que é entrando lá no host e desinstalando, ou forçando para que essa task tenha um valor de alterada. Como é que a gente faz isso? Tem uma opçãozinha, um módulo chamado Changed When. Como a gente sabe que a nossa task está executando, então ela está dando certo. Se ela está certo, ela está positiva, então ela está true. Se nós forçarmos para que ela dê alterado quando der certo, nós podemos iniciar esse notify, certo? Vocês vão ver até aqui na execução que a task ela vai marcar como alterada, sendo que ela não alterou. Ela só vai marcar como alterada, fazendo assim com que seja chamado handler, certo? Eu falei um pouco mais sobre handler lá no post do blog, certo? Deem uma olhada lá no blog, kringerlabs.com. Então tá aqui, gente, é meu blog. Ó. Tem uns posts lá. Assim que você entrar, a carinha dele é essa aqui, ó, kringerlabs.com. Pode entrar lá, certo? Valeu, galera. Vou começar agora a resolução dos exercícios, certo? Para quem está acompanhando, fica prestando atenção aí, ó. Dá um pause no vídeo agora, que eu vou começar os exercícios, a resolução dos exercícios. Os exercícios também estão lá no blog. Tentem fazer os exercícios. Caso vocês não consigam, vocês voltem aqui e dão continuidade, beleza? Pode pausar aí. Então, galera, dando continuidade aqui, né, para a resolução dos exercícios. Vamos começar aqui pelo Lab 2, né? E se vocês baixarem o repositório do Git, né, respectivo dessa aula, na verdade, quando você baixar o Git lá, você vai baixar de todas as aulas, né? Mas, pelo menos até agora. Você vai baixar do Lab 1 e do Lab 2. Você indo lá, você vai ver esses dois arquivos aqui, ó. Que é o readme, que é esse com esses exercícios que está aqui, com os assuntos que a gente precisa para resolver os exercícios. E o story.sql, que é um dump que eu tinha criado anteriormente, né? Para a gente poder importar aqui, certo? Então, vamos começar aqui. Antes de começar, eu vou só corrigir aqui logo, que é instalar
instalar os seguintes pacotes, né? Corrigindo aqui. Já passei os pacotes a seguir, mas vão ser os seguintes pacotes. Lab2, lab02.yaml. O nome do playbook vai ser lab02. Vou executar no host 2. Com as seguintes tasks. Primeira task, instalar os pacotes necessários utilizando variáveis. Então, se é para utilizar variáveis, né? Opa, só corrigindo aqui. host2.example.com. Se é para utilizar variáveis, a gente vai definir aqui o vars com a seguinte variável: db packages. Com os seguintes itens na lista: MariaDB, que é o projeto paralelo do MySQL Community, né? O MySQL, como você preferir. E esse pacote aqui, MySQL Python, que é um pacote de bibliotecas, né? Livrarias. É um pacote de bibliotecas do Python para o MySQL. Porque como o Ansible é feito em Python, ele precisa de algumas bibliotecas para poder se comunicar corretamente com o MariaDB, né? Ó, gente, só para ficar dizendo logo, vai ter momentos que eu vou chamar o banco de MySQL, vai ter momentos que eu vou chamar o banco de MariaDB. É mais por costume mesmo, porque para mim é basicamente a mesma coisa, né? Mas vamos prosseguindo aqui. Vocês vão entender. Não vai ser uma coisa que vai complicar vocês, não. Vou botar mais juntinho aqui, até para ficar melhor. Instalando os pacotes. Vou botar aqui db packages. Botando a variável sempre em aspas duplas. Stage latest, né? Deixar ele o mais atualizado possível. Pronto, corrigindo. Garantimos essa primeira parte, né? Agora vamos habilitar o serviço para iniciar imediatamente e permanecer ao boot. Nisso a gente já pode utilizar o handlers, né? Que a gente já viu agora no final do repasse. Então a gente botar aqui notify e o nome restart db service. Já vou definir aqui identado para não correr riscos, né? Garantir só um espaço. Name restart db service. Service name Maria DB state restarted enabled true. Lembrando, gente, como eu preciso que todas essas outras atividades, que é liberar a porta do banco, na verdade essa nem tanto, mas criar o database, eu preciso que o serviço esteja up. Se eu esperar que todas as tasks sejam executadas para ele subir o banco, eu não vou conseguir executar daqui para frente. Certo? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso executar o início do banco antes dessa task aqui. Eu posso até liberar no Firewall, mas eu preciso que seja executado antes dessa atividade aqui. Então, vamos continuar, né? Name. Vou habilitar, né, o serviço, liberar a porta, no caso. Liberar a porta do serviço. Aqui tem duas maneiras, né? Eu vou utilizar, no caso, o módulo firewall
mas eu posso utilizar tanto a opção service e passar MySQL, quanto utilizar port e passar a porta do MySQL 3306 TCP. Eu vou passar dessa forma aqui, porque como eu não estou utilizando um banco MySQL, estou utilizando um banco MariaDB, para não ter uma confusão depois, né? Vamos fazer do jeito que fique mais fácil de compreensão. Então vamos lá. Porta 3306 TCP permanente, para que permaneça após o boot. Ele vai executar imediatamente e essa regra vai ficar habilitada. Isso significa que ela vai estar presente nas regras do FireD, certo? Então, o próximo passo seria criar o database, mas como eu preciso que o banco de dados inicie antes e não no final, eu preciso forçar. E para forçar, vocês viram agora no final, temos a opção meta, não é isso? Então vamos lá. Flush handles, é apenas o nome, né, do handle da task com o módulo meta. Então é flush handlers. E agora sim é que eu vou criar o banco de dados. Criando database store. Aí você chega e diz, cara, eu não sei como criar. Como é que eu posso fazer? Se vocês lembram da aula passada, do repasso passado, né? Costumo chamar de aula. Vocês lembram do repasso passado? A gente tem a opção do Ansible Doc para ajudar a gente nessa situação. Então vamos listar aqui, vou procurando por MySQL, né? Que é mais comum, os comandos são os mesmos. Então a gente tem várias opções de MySQL, mas de MySQL mesmo. MySQL Variables, User, Application, Info, DB. E aqui vai nos atender essa aqui, ó. Então deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver logo as atividades que eu tenho que criar no banco. Eu tenho que criar o banco de dados e copiar um conteúdo para a base dele com o dump, certo? Então, essa fase aqui vai se dividir em duas, certo? Eu vou explicar por quê, mais na frente. Ansible Doc, MySQLDB. Você dá uma olhada aqui, ó, criar um novo banco de dados, simples. Vou copiar essas opções aqui, vou voltar no playbook. Vou colar aqui, ó. Name vai ser store. E o estado presente, certo? Por que que eu falei que essa opção teria que se transformar em duas? Porque eu não tenho como, a partir dessa máquina, Control Node, puxar um dump para esse banco MySQL. Eu tenho que primeiro transferir esse arquivo para lá, para que esse arquivo, depois de transferido, seja importado pelo dump, certo? Então vamos copiar ele para lá. Se é para copiar, né, a gente vai utilizar o módulo que a gente mais usou até agora, que é o módulo copy. Copiando dump store.sql. Então a gente vai utilizar o copy, vai utilizar o source store.sql com destino /tmp. Vamos mais uma vez lá no MySQL _db no módulo, para a gente ver as opções que a gente pode fazer aqui. E o que a gente quer é exatamente essa opção. A gente quer importar, a gente tem até a opção de fazer dump aqui.
mas o que a gente quer mesmo é importar. Então, vou copiar aqui e vamos voltar lá para o Playbook. Só baixando aqui, importando dump store.sql. E copiar, colar as opções aqui. O nome do banco é Store. O state é import, que é o que a gente quer importar. E o target dele é tmp store.sql, certo? Em tese fizemos todas as opções. Depois disso seria apenas checar se os dados estão corretos, mas isso é já depois do banco com o serviço do banco em pé e funcionando, né? Nos resta agora executar o playbook e corrigir algum problema caso aconteça. Então vamos lá, lab02, lab02. Pronto. Como vocês podem ver aqui, um errozinho, só que eu escrevi o nome errado. Botei enable, mas o correto seria enabled. Enabled, meu inglês é maravilhoso, né? Vamos lá, corrigir aqui, enabled. Vamos executar de novo. E por causa dessa besteirinha aqui, como vocês viram, ele não chegou a executar o handle. Era o próximo passo, era o que ele ia fazer. Mas como ele não executou, a task já está como ok, né? Não alterou mais o estado dela. E ele não consegue se conectar no banco de dados, que era justamente o que eu tinha falado lá. Se vocês lembrarem, para a gente conseguir executar isso e forçar isso, já como ele está dando como true, a gente tem que botar o changed when true. Significa, recapitulando, que quando o estado dele for true, significa executado, né? Que ele não alterou, ele vai marcar como changed. Significa que ele vai fingir que teve alteração para poder realizar ações. Vamos executando. Em tese ele vai marcar como alterado agora esse estado, mesmo os pacotes já sendo instalados, e agora sim chama o handler. Pronto, o que é como a gente pode fazer para testar? Logar no servidor, conectar no MySQL. Opa. Show databases, né? Pronto, ó, nosso database está aqui. Vamos ver a tabela que eles têm aqui. Books. Vamos selecionar tudo dentro dessa tabela. Pronto, ó, tem um Book ID, Book Name, Book Autor e o ISBN, né? Como se fosse o ID internacional desses livros. Então, nosso banco está funcionando perfeitamente. Que é exatamente isso aqui que é para exibir, certo? Exercício Lab 2 resolvido. Vamos agora iniciar o Lab 3. Vamos começar aqui o Lab 3. Aqui já a gente já vai fazer em todos os servidores, né? Então vamos criar primeiro o playbook lá. Ó, antes de executar, só mostrar o que é que tem dentro do Lab 3, né? Tem um bloco.txt, que é um conteúdo que a gente não vai copiar esse arquivo, a gente vai copiar o conteúdo desse arquivo, certo? Então por isso que eu coloquei ele aqui para a gente dar um Ctrl+C, Ctrl+V para dentro do playbook.
Tem um motd personalizado, que a gente vai copiar e substituir o arquivo. E o readme, que é esse exercício aqui. Então vamos começar. lab3 lab03.yml. lab03 hosts. Vou executar em todos dessa vez. Opa, saber fazer certo, né? Pronto. Tasks. Definir o hostname igual ao inventário. A gente vai utilizar para isso o módulo hostname, certo? Não é complicado, é bem simples na verdade, é só isso, essa informação que a gente precisa passar do módulo, né? E o name. Mas no caso do name, a gente vai utilizar uma variável, que a variável se chama inventory hostname. Então, a gente vai brincar mais com outros tipos de variável e tal. Fiquem tranquilos com isso. Principalmente quando a gente começar a falar de facts, que é o conteúdo do próximo repasse. Então, vamos definir o nome do host de acordo com o inventário. Assim eu não tenho que ficar criando uma task para cada um dos arquivos, né? Para cada um dos hosts, servidores. Fazendo dessa forma, é uma forma genérica em que ele pega tudo. Instalar pacotes bases. Como eu já tenho uma lista aqui, a gente já aprendeu que listas entram em variáveis e é melhor a gente criar essa variável aqui. O nome da variável vai ser como pkg, pacotes comuns, né? Então eu vou ter o tcpdump, nettools, bindutils, vim, git, openvmtools. Uma observação, caso você não esteja utilizando o ambiente VMware, ou seja, vSphere ou Fusion no caso do Mac, ou Workstation no caso do Windows, Linux e até o Player, você não precisa instalar isso aqui. Isso aqui é porque eu estou utilizando o ambiente VMware e eu quero que ele tenha uma maior compatibilidade. Então é bom que eu instale esse pacote e depois inicie o serviço desse pacote, certo? Caso você esteja utilizando VirtualBox ou outro tipo de virtualização, não precisa, tá? Fica tranquilo, pode pular essa parte aqui. Então, htop, screen, pel release. Que isso aqui, para quem não sabe, é o repositório Apple, né? De fácil instalação, para não ter que instalar o repositório de uma forma bem manual. Então, name, instalar pacotes bases, state present. Após isso, eu falei aqui para iniciar o serviço vmtoolsd, né? Como eu não tenho requisito de iniciar isso de ordem imediata, eu posso colocar o handler normal e esperar a conclusão de todas as tasks para que esse serviço seja habilitado. Então, vou botar aqui notify restart vm toolsd. Mas, de qualquer forma, né, eu vou criar logo o handler aqui para aproveitar enquanto eu consigo enxergar a indentação. Só checando, pronto. Restart vm toolsd service name vm toolsd state restarted
enabled true. Lembrando, nem sempre é necessário esse enabled. No meu caso aqui é porque eu quero que ele habilite o serviço no boot para que eu não tenha que ficar refazendo toda a vida. Então, se já é um serviço que roda ou não existe necessidade de iniciar no boot sempre, não precisa adicionar essa opção. E vamos lá. Após disso, atualizar o servidor. Atualizar servidor. Como vocês já viram, a gente já fez na repasse anterior. Não tem segredo. É exatamente como se fosse a instalação do pacote. A diferença é que eu vou gerenciar para todos os pacotes, colocando assim um asterisco. State latest. Depois disso, a gente vai copiar o motd. Copiar motd personalizado. A gente vai utilizar o modo copy. Por que não, né? Que a gente já utiliza ele bastante. Source motd destino etc motd. E por último, a gente vai personalizar o bash para ele ficar mais bonitinho, né? E eu tinha falado para vocês que a gente ia personalizar o bash. Falei para vocês que a gente ia copiar o conteúdo do arquivo, né? Então vamos lá. Lab3 block. Conteúdo é esse aqui, ó. Tudo isso aqui eu quero que seja copiado para dentro do arquivo. Isso aqui é para modificar essa visualização aqui, deixar mais bonitinho, uma coisa mais legal. Eu vou mostrar para vocês como era o antes e como era o depois primeiro. Beleza? Então vamos lá, copiando, voltando para o arquivo. E para isso, né, eu vou utilizar a opção do módulo block in file, que como é que ele funciona? Ele vai copiar um bloco inteiro para um destino, né? E para isso a gente tem que definir um path, que é o caminho para onde ele vai fazer isso. No nosso caso é o etc bash rc, que eu quero que fique padrão para todos os usuários. E o bloco eu vou definir dessa forma aqui. Eu vou definir aqui com o pipe, porque se eu definir com o maior que, ele vai escrever em sequência, mesmo que as linhas abaixo estejam desse formato, ele vai escrever em sequência. E como eu quero que ele escreva com a quebra de linha, uma abaixo da outra, é necessário o pipe. Então vamos lá. Vou colar aqui. Pronto, lembrando, ó, que tem que estar identado. Vocês prestem atenção nisso aqui. Certo? Se a gente for bater todas as tasks aqui, definir o hostname, instalar os pacotes base, iniciar o serviço do M2D, a gente vai iniciar aqui com o handler. Só uma modificaçãozinha aqui para fazer, porque senão ele não vai pegar. Pronto. Senão não ia dar certo. Sim, recapitulando. A gente vai instalar, vai ter o Notify com o VM2D, a gente vai atualizar o servidor, vai copiar o
mod_d personalizado e vai personalizar o bash com essa linha, certo? Em tese, fizemos todos os itens necessários. Antes de executar, eu vou sair aqui, que já fizemos todos os passos, né? E vou logar no servidor. Vou até dar uma diminuída aqui. Vocês estão vendo aqui como é, né? A partir daqui. Certo. Vamos executar. Ansible Playbook. Lab03. Lab03. Opa. Ó. Já reclamou aqui. Dizendo que tem que ter as aspas duplas, ó. Tanto falei pra vocês que acabei não colocando eu. Vou executar novamente. Certo, tá dizendo que não tem nenhum pacote com htop. Isso aqui eu já sei por que é. É porque ele não instalou o EPEL antes. Vou fazer o seguinte, vou tirar o EPEL daqui. Na verdade, vou tirar o EPEL daqui. E vou instalar o EPEL antes. Instalando repositório do EPEL. Executar novamente. Gente, geralmente esse passo de atualizar demora um pouco, tá? Então não se preocupe, ele está executando. Ele só está atualizando seu servidor. Pronto, ó, tudo executado. Vamos agora tentar logar novamente no servidor. Vou até subir aqui, ó. Baixei aqui um pouco e botei o LS, né? Que é uma das opções lá. Então, só vendo aqui, ó. Loguei no Ansible, com o usuário Ansible no host 2. Aparece essa mensagenzinha. Tudo dessa forma aqui, né? Vocês podem ver, tudo preto e branco, né? São firulas, mas faz parte. Eu acho que fica melhor a visualização. Eu consigo identificar melhor quem são os servidores quando eu vejo ao invés de tudo branco, certo? Vou logar, ó, vou só copiar aqui a mesma linha para vocês verem. Executar. Ó, já aparece uma mensagem diferenciada. Isso aqui é um banner que é para ser da forma correta, né? Não que tem que ser do Kringer Labs e tal, enfim, mas por motivos judiciais, né? É bom que você tenha isso aqui, porque a pessoa pode alegar que, eu não sabia. Mas a partir do momento em que ela acessa e vê uma mensagem, aí ela aceitou a responsabilidade daquilo, certo? Então é uma dica até de segurança. Se vocês verem, ó, o usuário está de uma cor, o host está de outra, e isso aqui o path, ó. Certo? E no LS, ó, ele já exibe de forma diferente. Em vez de exibir assim, né, ele exibe em lista, que eu acho mais fácil também, a não ser que seja uma coisa muito grande, né, para ele exibir em lista. Mas aí a gente vai utilizando outros métodos. Mas é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.